Senhor, meus irmãos, você está no canal IBD Esboço, um canal onde juntos aprenderemos a palavra de Deus através das nossas lições de revista de escola bíblica dominical desse trimestre de 2023, aonde nós vamos estudar nesse trimestre sobre a família, cujo tema é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então vem conosco aprender da palavra de Deus. Já de início, já deixe o seu like, o seu gostei, o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe para o seu amigo, para a sua amiga, para todos aqueles que amam a palavra do Senhor. E vamos juntos aprender mais uma vez esse assunto que é tão importante sobre as famílias, os problemas internos dentro da família, que acontece dentro do relacionamento familiar. Lembrando que nós já aprendemos no ano passado sobre algumas lições que afrontam, que atacam a família externamente, aonde as pessoas têm a sua dúvida sobre o divórcio, sobre tantas outras coisas sobre o relacionamento familiar. Nesse trimestre nós estudaremos mais internamente aquilo que acontece entre a família, no meio da família, e esses problemas podem acarretar o seu fim, consequências drásticas, mas nesse trimestre nós aprenderemos com a palavra de Deus como passar por esse período difícil internamente dentro da família, os cuidados que nós teremos que tomar, e nós vamos juntos aprender mais da palavra do Senhor. Vamos conosco, mais uma vez, nesse início de lição, aprendermos a palavra de Deus. E nessa primeira lição, que tem como data 2 de abril de 2023, nós estudaremos sobre o tema quando a família age por conta própria. E esse tema nós vamos tomar como base Gênesis capítulo número 15 e o capítulo número 16, que nós vamos falar sobre Abrão e Sarai, ou Sara, quando tomam uma atitude errada, traz muitos problemas. Uma decisão, um equívoco, uma antecipação daquilo que Deus já havia mostrado e prometido a eles. Todos nós conhecemos a vida ou a história desse pai na fé, Abraão, que tinha sua esposa Sara, e que Deus havia lhe feito promessas no capítulo 12, que dele nasceria um descendente, que ele seria pai de uma grande nação através do mesmo. Nós sabemos que, como Sara era estéril e avançada em idade, fez com que o seu coração se enchesse de incredulidade, fazendo com que ela tomasse uma decisão própria e também fizesse com que seu marido, Abrão, concordasse com isso. E isso gerou uma desordem muito severa dentro do seu relacionamento familiar, que o perigo de antecipar aquilo que Deus já havia prometido, ou seja, Deus havia prometido um filho a Abraão e a sua esposa Sara, mas a incredulidade tomou conta do seu coração, e como depois de 25 anos depois que Deus iria cumprir essa promessa, Abraão e Sara não quis esperar. Teu coração se encheu de falta de fé. Fazendo assim, Sarai achou por bem ajudar a Deus de alguma forma, antecipar a promessa. E isso causou muitos conflitos dentro do âmbito familiar desse grande pai na fé, Abraão. Então o texto áureo diz assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Isso está em Gênesis capítulo número 17 e versículo 19. A nossa verdade prática está escrito assim: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Então você percebe que a tomada de decisão dentro do âmbito familiar pode gerar muitas coisas horríveis
na família. Então todos nós já estamos familiarizados com a história de Abraão. Sabemos que Abraão foi chamado ali por Deus na Mesopotâmia. Mesopotâmia significa região entre dois rios. Então você percebe ali que ele foi chamado naquela terra. Deus fala com Abraão dizendo para que ele pudesse sair da terra e do meio da sua parentela para ir para o lugar que Deus ainda ia mostrar. Então Abraão, pela fé, pegou a sua família, seus servos, seus animais, tudo aquilo que pertencia a ele e foi para uma terra aonde Deus ainda iria mostrar. Então, como já falamos, você vai observar que quando Deus ele faz promessas a Abraão no capítulo 12, se passariam 25 anos até que Deus cumprisse de fato a promessa. Isso acarretaria o quê? A confiança em Deus. Só que como Abraão, ou Abrão na época, antes de mudar o seu nome para Abraão, e Sarai eram avançados em idade. Então, além de Sara ser avançada em idade, havia outro problema, ou seja, ela era estéril, ela não podia gerar. Então isso fazia com que ambos creriam tão somente em Deus. Então se Deus fez uma promessa, então ele é fiel para cumprir. Porque em Jeremias, no capítulo 1, ele vai dizer a Jeremias, Jeremias, o que vês? Jeremias diz, eu vejo uma vara de amendoeira. E ele diz, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então você observa que Deus, quando ele faz uma promessa, ele cumpre. Muitas das vezes ele não vai falar o dia, não vai falar a hora, não vai falar o momento, não vai falar quando isso acontecerá, mas ele faz a promessa. Cabe a nós o quê? Crer, tão somente, descansar. Só que Abrão e Sara, foi passando o tempo, os dias, os anos, e a promessa foi ficando mais demorada. Então você observa que Sara, principalmente, não estava crendo mais, estava sem fé, não acreditava mais na possibilidade de gerar um filho. Então, qual foi a atitude de Sarai? Bom, já estou velha, meu marido também, não tenho condições de ter filho porque eu sou estéril, então vou fazer o seguinte, Abraão, ele tinha outra esposa chamada Agar. E é bom nós sabermos disso e pararmos aqui um pouquinho para falarmos um pouquinho sobre a monogamia. Aliás, a poligamia. Sabemos que Deus, quando cria o homem e a mulher, ele institui casamento entre homem e mulher, entre um homem e uma só mulher. Isso nós chamamos de monogamia, que é o relacionamento ou casamento de um homem e uma mulher. Nós sabemos que existia algum costume no Novo Testamento, e sabemos que esse costume veio a partir de Lameque, que foi o primeiro a ter duas mulheres na Bíblia. A partir daí o costume se estendeu, que gerou essa tal de poligamia, que era o homem poder ter mais de uma ou duas ou três mulheres. E sabemos que isso não era aprovado por Deus, só que Deus tolerava esse costume, até porque quando uma mulher não poderia ter filhos, ela poderia, segundo o costume, permitir que o seu marido tivesse relações com a outra esposa, e este filho que gerara, que nasceria, seria legítimo daquela que era estéril. Então naquela época era permitido, ou era passado, ou era permitido, ou era tolerado por Deus. Então Deus tolerava, mas esse nunca foi o plano de Deus. Tanto é que na lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 17,
diz que o homem não poderia multiplicar-se mulheres para si, para não corromper o teu coração. Então, depois desta passagem aí, depois da lei de Moisés, o homem não poderia mais ter duas mulheres, até porque virou lei. Então você percebe que na época de Abrão existia esta opção de a mulher que seria estéril, ela poderia gerar através de uma barriga de aluguel, vamos dizer assim. Só que Deus havia prometido. E que isso veio gerar muitos problemas. Por quê? Porque quando Sara chegou a Abrão e disse, olha, eu estou velha, já se passaram muitos anos e acho que Deus não vai cumprir a promessa. Então vamos fazer o seguinte, Abraão. A minha serva Agar está aí, se relaciona com ela e o filho que ela gerar será meu. Então Sara convenceu Abraão a ter esse relacionamento. E Agar concordou, mas o que aconteceu? Quando Abraão teve esse relacionamento, Agar ficou grávida, ok? Começou a gerar alguns conflitos internos dentro da família, no âmbito familiar. Quais são esses problemas? Quando Agar viu que estava grávida e percebeu que a atenção era toda para ela, ela começou a desprezar a Sara, fazendo com que houvesse uma briga interna entre as duas. Então Agar começou a rejeitar a Sara, dizendo, não, eu estou grávida de Abraão, esse filho é meu, você está velha em idade, então esse filho vai ser meu, esse filho eu vou ter com Abraão e você não vai ter parte com isso. Ou seja, começou um conflito entre elas, fazendo com que o ambiente familiar ficasse pesado. Brigas, ciúmes, porque como Agar estava grávida, então Abraão dava atenção para ela. Por quê? Porque seria o filho dele. Então você percebe o que é a antecipação, você percebe que é a atitude errada. Ao invés de Sara esperar a promessa de Deus, que é uma coisa que todos nós devemos fazer, esperar a promessa de Deus, esperar se cumprir, muitas das vezes nós tomamos atitudes e decisões erradas. Muitas das vezes, quando nós estamos passando por problemas financeiros, problemas internos do cotidiano da família, muitas das vezes nós tomamos atitudes erradas. Não esperamos em Deus, não oramos em Deus e fazemos coisas que vai acarretar mais problemas ainda. E isso faz com que nós não tenhamos ou desacreditamos do poder de Deus sobre a nossa vida. E quando o desespero bate em nosso coração, a primeira coisa que nós vamos fazer é tomar decisões por conta própria, fazer por conta própria. E depois que tudo isso desmorona, nós vamos fazer o quê? Nós recorremos a Deus. Mas quando nós recorremos a Deus, o negócio está pior do que a gente pensávamos. Se nós tivéssemos recorrido a Deus primeiramente, eu creio que Deus daria o escape. Mas muitas das vezes essa não é a nossa atitude. Lembra do livro de Ruth? Quando Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, uma grande fome vem sobre a cidade de Belém. Qual foi a atitude de Elimeleque? Não vou deixar os meus filhos passar fome. Vamos descer a Moabe. E ali nós vamos encontrar comida. Mas Moabe era uma cidade amaldiçoada por Deus. Por quê? Porque os descendentes de Moabe eram frutos do relacionamento de Ló com suas 2 filhas. Um incesto. E nasceram Amon e Moabe. E Deus amaldiçoou. Por quê? Porque foi um incesto. Um relacionamento entre pai e filhas. Então a partir daí aquela terra era considerada como amaldiçoada. E para onde Elimeleque foi? Para a terra de Moabe. E você percebe que essa decisão foi muito impactante para a família. Por quê? Porque Elimeleque morre por causa da desobediência. E lá na frente os seus 2 filhos morrem também, deixando Noemi sozinha com suas 2 noras. E a única que fica com ela é Ruth, a outra abandona ela. Então você percebe, né, a
a confusão que acarreta quando nós tomamos decisões erradas. E Abraão, junto com Sara, tomou também a decisão errada, fazendo com que uma intriga enorme viesse a acontecer dentro do âmbito familiar. Então, essa atitude de Sara gerou ciúmes, gerou intriga, gerou brigas, gerou muitas outras coisas que podem acarretar decisões erradas que nós podemos tomar. Gerou desprezo, você percebe que Agar desprezava Sara, fazendo com que Sara expulsasse Agar com um filho na barriga, um filho no seu ventre, fazendo com que ela fosse para o deserto com seu filho, sem água, sem comida, sem nada, desprezada, ok? Tendo que Deus falar com Agar, ela voltasse para Abraão, entendeu? E quando Abraão estava já sem esperança, ele cobra a Deus, dizendo: Senhor, no capítulo 15, Senhor, o Senhor disse que ia me dar um filho, já se passaram muito tempo, será que eu vou ter que deixar Nepomuceno sendo herdeiro de tudo? Então você percebe que Deus fala: não, Abraão, eu prometi, eu vou te dar. E depois de 25 anos, Abraão teve um filho chamado Isaac. Então você percebe que vale a pena esperar a promessa de Deus. Vale a pena esperar o momento em que Deus vai nos abençoar. Então, meus queridos, se nós tomarmos atitudes erradas, logo nós teremos consequências drásticas. Então, no dia 2 de abril, nós aprenderemos mais profundamente sobre isso. Isso só foi um resumo daquilo que nós vamos aprender dia 2, domingo agora. Então, se você quiser fazer parte da nossa escola bíblica dominical, você que é daqui de Porto Ferreira, interior de São Paulo, nós estamos ali localizados na Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui na nossa sede de Porto Ferreira, no Jardim Primavera. A partir das 8 horas da manhã nós estaremos iniciando a nossa aula de revista de escola bíblica dominical. Estará ministrando, lecionando a nossa aula, nosso pastor Isaías, que estará dando a primeira aula, e você é nosso convidado especial. Então, através desse resumo que nós aprendemos nesta manhã, eu gostaria que você ainda deixasse seu like e se inscrevesse no nosso canal. E aí nós vamos lecionando aí a cada semana as nossas lições de revista bíblica de escola bíblica dominical. E eu creio que vai ser uma bênção. Então, Deus abençoe você, fique com Deus, na paz do Senhor, e não perca as próximas lições para a glória de Deus.